Irmãos, vamos ficar um minutinho só de pé, para nós lermos a lição, inicialmente, o tema. A lição de número 1, 6 de janeiro de 2013. A apostasia no reino de Israel. Texto áureo nos diz assim: E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. 1 Reis 16, 31. Verdade prática: a apostasia na história do povo de Deus é um perigo real e não uma mera abstração. Por isso, vigiemos. A leitura bíblica em classe, 1 Reis 16, do versículo 29 ao versículo 34, uma leitura alternada. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, fundou e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta manhã, te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede, te agradecemos pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um ano, Senhor, que se inicia, para a honra e para a glória do teu nome, que possamos estar na tua presença, com o desejo ardente de aprender a tua palavra. Abençoe os teus filhos, toque na motivação deles, abençoe cada um, Senhor, toque nos faltosos, toque nos desmotivados, toque naqueles que estão fracos, caídos, que não podem estar presentes por algum motivo, seja de trabalho, seja de enfermidade. Traga os teus servos até a tua casa, cura, transforma, liberta, trabalha, usa poderosamente, Senhor, trabalha na tua igreja, enche esta casa de corações contritos, quebrantados, porque o Senhor não desprezará. No nome santo e poderoso de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, pelo aquilo que o Senhor começou a fazer, e irá sem dúvida nenhuma continuar realizando, irá fazer até o término deste dia. Nós te agradecemos pelos eventos que irão acontecer aqui neste lugar, porque tudo estava escrito antes da fundação do mundo, porque tu és um Deus poderoso e um Deus glorioso. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos sentar. Aleluia. Irmãos, paz do Senhor a todos, graças a Deus. Iniciamos mais um trimestre, ano de 2013, e resta-nos aqui, como a primeira lição do trimestre, tecer alguns comentários e fazer algumas considerações. Em especial, nós temos quantos professores presentes? Só um professor presente? Excelente. Precisamos fazer algumas reuniões aí para alinhar algumas coisas, né? Primeira lição do ano, primeiro trimestre, nós só temos um professor presente. Amém. Ano de 2013 certamente será, na medida do Espírito Santo de Deus, um ano de mudanças, na medida que o Senhor for conduzindo as mudanças
assim elas serão feitas. Graças a Deus por isso. Mas em especial, essa lição, a primeira lição, nós gostamos de ministrá-la em função de ser uma lição introdutória para as demais lições. Então passaremos 3 meses juntos, trabalhando com a mesma revista, com o mesmo foco, né? São temas diferentes, mas o foco é o mesmo. E essa primeira lição é uma lição de orientação de todas as lições, em especial aos professores. Então nós precisamos tecer alguns comentários do tipo: observe com carinho e detalhadamente a capa da sua revista. Observe, olhe direitinho e veja e observe tudo que você puder. Coisas que parecem não ser importantes, são importantes. A capa da sua revista, ela traz um desenho. Esse desenho, ele está de acordo com o tema. Nós temos aqui uma pomba voando, temos uma cruz e temos também chamas, temos fogo. Então é muito interessante observarmos os detalhes do design da revista. E nós temos um tema que nós chamamos de tema mestre: Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Então nós temos um resgate do ministério de Elias e Eliseu, resgatando esse ministério, trazendo esses 2 homens de Deus, esses 2 profetas, trazendo à luz as suas ações e ministérios do Antigo Testamento e projetando essas ações e esse ministério para o Novo Testamento. Então, o tempo todo nessa revista nós vamos estar fazendo links do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque nós sabemos que o Antigo Testamento estava se desenvolvendo com o objetivo de apontar para questões que iriam acontecer de forma concreta no Novo Testamento. Então era a sombra das coisas que iriam de fato acontecer de forma tangível, de forma factível no Novo Testamento. Então nós não temos a preocupação de cumprirmos literalmente na integralidade questões do Antigo Testamento. Observem aqui. Mas nós temos que observar que tipo de sombra, que tipo de acontecimento e postura esses relatos do Antigo Testamento estavam apontando para o Novo. E conhecendo então muito bem o Novo Testamento, você passa a entender com maior claridade aquilo que o Antigo Testamento estava querendo dizer. Então, a todo momento, nós vamos aproximar o Antigo do Novo Testamento durante as 13 lições. Então, quando o autor, que é o pastor José Gonçalves, não é Josué Gonçalves, aquele pastor que prega sobre família e sobre liderança, não. É José Gonçalves. Ele escreve, ele comenta, ele pensa em alguns detalhes. E ele usa alguns longos anos de experiência, ele usa de uma forma didática, pedagógica, cada lição. Ele estabelece um tema e nesse tema ele começa a desenvolver os seus comentários. Então, os comentários do pastor José Gonçalves, que é professor de teologia, escritor, vice-presidente da Comissão de Apologética da CGADB, por ser vice-presidente da Comissão de Apologética, apologética é a defesa da fé. Um grande apologista chamava-se Agostinho, que viveu aproximadamente no ano 354 depois de Cristo. Ele marcou o início da Idade Média. Era um grande apologista, ele se ocupava em defender a fé cristã com os seus escritos. O seu biógrafo, que o acompanhou até a sua morte, achou que seria tarefa fácil escrever aquilo que Agostinho compilou e escreveu durante a sua vida inteira. Quando Agostinho morreu, em que ele tomou realmente conhecimento do vasto material escrito por Agostinho, ele disse: bem, eu vou ficar a minha vida inteira e não vou conseguir publicar e copiar e compilar tudo que Agostinho escreveu.
Então Agostinho, ele se preocupou muito intensamente durante o seu ministério em escrever artigos, em escrever notas para combater as heresias que surgiam por volta deste ano. Foi um bispo aclamado pelo povo, um bispo de uma cidade africana chamada Hipona, e ali ele se ocupou em escrever movimentos que surgiam da igreja cristã, que era a igreja católica na época, movimentos que contrariavam a sã doutrina. E ele, muito preocupado com as escrituras, ele estava sempre escrevendo. Então, vê se vocês entendem. A apologética é a crítica da crítica à fé. Se fazem uma crítica à fé e você escreve criticando a crítica, isso é apologética. Então, a igreja bem antenada, a igreja bem ligada nos acontecimentos atuais, ela tem condições de, biblicamente, obviamente que nós estamos considerando ministros com conhecimento da palavra de Deus e com conhecimento de teologia bíblica. Há muitos ministros leigos, que nós chamamos de ministros leigos, não é os ministros que não sabem nada. Os ministros leigos são ministros que conhecem muito a Bíblia, porém não são de tempo integral. Então nós chamamos de ministros leigos todos os pastores que não são de tempo integral. E os pastores de tempo integral são chamados de pastores de tempo integral. Então tem muitos ministros leigos que dividem o seu tempo com o seu trabalho, que conhecem e se dedicam muito à palavra de Deus. Então, com conhecimento da palavra e conhecimento dos novos acontecimentos, dos novos movimentos, das novas doutrinas, nós temos por obrigação exercermos a apologética dentro da nossa igreja, porque nós vamos informar a partir de então que aquele movimento, ele não é bíblico. Isso é apologética. Quando não nos preocupamos com movimentos exteriores à igreja e vivemos fechados em quatro paredes, nós aceitamos de uma forma indireta que esses laços estejam armados para pegar qualquer um em que não tenha ainda a experiência e a fé solidificada. E quando promovemos um estudo, promovemos um esclarecimento, quando explicamos biblicamente esses novos movimentos, nós damos base, damos sustentação para a igreja não ser enganada. Então, uma coisa é a heresia, que se levanta de uma forma a contrariar a teologia bíblica. E uma outra coisa é a apostasia, que nós vamos tratar aqui hoje. Então, Agostinho se preocupava muito em escrever contra esses movimentos, para quê? Para preservar a sã doutrina. Quando pregamos contrário a esses movimentos, não é para brigar, não é para estar na mídia, ou querer ser irreverente, não, é simplesmente para manter inabalável, intacta a sã doutrina no que diz respeito ao conhecimento dessa sã doutrina pela igreja. Nós temos um grupo extremamente heterogêneo. Nós temos um grupo em que nós não conseguimos, num culto, muito menos em um ano, nivelar esse grupo no conhecimento. Há sempre pessoas que se destacam mais, há sempre pessoas que leem um pouquinho menos. Então, como esse grupo é heterogêneo, cabe a nós estarmos o tempo todo antenado nesses novos movimentos e trazendo um esclarecimento bíblico. Veja bem, um esclarecimento que transcenda a questão denominacional. Não é um esclarecimento porque a Assembleia de Deus pensa assim. É um esclarecimento porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo. Esse é o nosso papel. E a escola dominical, ela serve exatamente para apresentarmos essa teologia bíblica. A escola dominical serve para nós comentarmos algumas questões que ocorrem durante os cultos.
que por educação, que por respeito e reverência à palavra de Deus e a Deus, nós não nos manifestamos publicamente durante um culto e uma mensagem. Não é assim que funciona? Não é tradicional isso? Você não levanta a mão e diz: olha, o pregador, o senhor está errado, hein? Eu fiz seminário, eu estudei a Bíblia em casa, conheço, leio muito em casa, embora não tenha teologia, mas o senhor está errado. Mas nós vamos tratar essas questões com a escola dominical. Quando alguém aqui vier inadvertidamente pregar algo que é contrário ou que choque com o conhecimento da palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que é o trabalho apologético. Então o pastor José Gonçalves, ele é o vice-presidente dessa comissão de apologética da CGADB, muito antenado nesses movimentos que fazem a igreja, parte da igreja, desviarem o seu caminho, o seu trajeto, que deveria ser um trajeto bíblico. Quando falamos em doutrina bíblica. E o que é a doutrina? Senão um trilho, uma linha férrea, aonde consta nos manuais daqueles que já andaram por aquele trilho, que é o melhor caminho, que são as melhores práticas. Ande por aqui, porque aqui é um caminho excelente. Ande por aqui, porque eu já experimentei. Quando eu saí, eu me dei mal. Quando eu andei aqui, eu me dei bem. Então a doutrina não tem força de lei. A doutrina não te obriga a cumprir. A doutrina estabelece um padrão, estabelece um trilho e diz: olha, ande por aqui. Se você for por aqui, você vai se dar bem. Cumpre você se quiser. Quando ouvimos na Bíblia, e vem a palavra do Senhor a Jeremias: levanta-te e desce à casa do olheiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O que Jeremias fez? Levantou-se e desceu à casa do olheiro. E veio a palavra do Senhor a Jonas: desce até Nínive. E Jonas obedeceu? Não obedeceu. Então, quando vem a palavra, quando vem a doutrina, é facultativo obedecer ou não obedecer. Jonas não quis seguir o mesmo trilho, não quis seguir a mesma linha férrea, preferiu tomar um atalho, seguir um outro caminho, tomar uma trilha pela floresta, e com isso nós sabemos a história de Jonas, a dificuldade que foi até que ele estivesse de fato em Nínive, porque não seguiu a doutrina, não seguiu a linha, o trilho, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Tão somente o que está escrito na palavra de Deus, o que nada e absolutamente nada tem a ver com costumes adotados pela igreja quando da sua fundação, e que entende a igreja ser também como uma boa prática aquele costume, um costume saudável, salutar, e ela vem então mantendo esse costume ao longo do tempo. Então, como ela entende que é uma boa prática, ela mantém. Mas esse costume nada tem a ver com a doutrina bíblica que nós estamos apresentando, ou que a Bíblia pretende apresentar. Isso é um costume de uma comunidade, de uma pequena sociedade que resolve ter o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de comportamento. E isso, ao longo do tempo, vai naturalmente se transformando, mudando, se lapidando, e algumas coisas vêm sendo substituídas ao longo do tempo, como é normal em todo paradigma cultural, em todo paradigma numa sociedade organizada. Esse paradigma, ele é quebrado, dando lugar a outros paradigmas. Então nós estamos vivendo, nós estamos andando a passos curtos ou largos, aí depende de cada um, as mudanças dos paradigmas antigos, para dar lugar a novos paradigmas. E assim nós evoluímos como sociedade organizada, sem deixar as sãs escrituras e as sãs doutrinas. Doutrinas
Sim, pode ser. Então, o que nós temos aqui? Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Então, contextualmente, Elias e Eliseu surgiram num momento crítico da história de Israel. Foram profetas que trouxeram um fogo, que trouxeram um avivamento, que trouxeram uma reforma, que trouxeram mudança. E como toda mudança, como toda reforma, como todo fogo, ele é traumático, ele machuca, ele fere, ele contraria interesses, ele muda perspectivas, ele deixa pessoas bicudas, no bom sentido da palavra, né? As pessoas ficam de cara feia, porque mudanças não são fáceis serem impetradas. Se você chegar em casa e mudar de lugar o seu sofá, sem dúvida nenhuma você vai conseguir na hora alistar pelo menos uma questão de cada lado, do que foi bom de ter mudado e do que não foi bom. Olha, realmente criou mais espaço. Mas reparou que nós perdemos aquela visão que nós tínhamos da televisão? Ou seja, você consegue naturalmente ver na mudança sempre alguma coisa ruim, sempre alguma coisa desconfortável, sempre alguma coisa que não é legal. Cadê o controle da televisão que está sempre desse lado? Não, eu coloquei agora um porta-controle, está tudo ali. Ficou bacana, organizado, mas eu queria ele aqui. Então, a mudança, ela gera esse trauma natural. Toda mudança gera esse trauma. E Israel estava acostumado a viver uma vida de degradação total, não só moral, como espiritual. A noiva de Deus estava em adultério. E aparecem dois homens para trazer mudança, trazer fogo, trazer movimento, trazer um choque a Israel. E depois, todos os demais profetas vêm a reboque desses dois profetas. Aí vem Jeremias cheio de força, vem Isaías, vem Ezequiel, vem todos os demais profetas a reboque daqueles dois que apareceram como solução e salvação única da parte de Deus a Israel, que estava corrompida. E nós percebemos com qual intensidade Jeremias e Isaías exemplificam Israel e Deus sob a perspectiva do matrimônio. Ou seja, era uma perspectiva legal e altamente didática. Entender igreja como noiva e Deus como noivo. E a noiva estava se desviando do seu caminho. Então o pastor José Gonçalves é o comentarista desta revista. E a primeira lição, ele fala sobre a apostasia no reino de Israel. É fácil perceber que ele cita alguns personagens, inevitavelmente, como Acabe, como Jezabel, como Elias, mas também é de fácil percepção, e essa aula ela tem um foco muito direcionado aos professores da EBD, que fiquem sempre com uma antena mais ligada àquilo que nós estamos falando aqui. A didática hoje foi direcionada ainda mais aos professores. Ele fala em apostasia, ele cita Acabe, ele cita Jezabel, ele cita Elias. Eu não devo necessariamente me aprofundar em nenhum desses personagens. Por que não devo me aprofundar em nenhum desses personagens? Porque nós temos um comentarista que faz todo um trabalho em cima da palavra apostasia. Ou seja, a espinha dorsal desta lição é a apostasia. E aquelas
partes que são adjuntas. Nós citamos, passamos, mas não nos atemos a maior parte do tempo, porque a espinha dorsal é que a igreja, que os alunos saiam com uma visão clara sobre a apostasia, na perspectiva do Antigo Testamento, onde a palavra grega não é citada, evidentemente, porque o Antigo Testamento é hebraico e uma pequena parte em aramaico, mas uma apostasia do Novo Testamento, que vemos exatamente essa apostasia, não com esta palavra, no Antigo Testamento, apontando como sombra para o Novo Testamento. Ou seja, havia um contorno, havia uma sombra chamada Antigo Testamento, em que o Novo Testamento se encaixa nessa sombra e diz: olha, está aqui o contorno dessa sombra de forma tangível, de forma concreta, ao cumprimento disso no Novo Testamento. Então nós precisamos conhecer, sobretudo, muito bem o Novo Testamento. Sobretudo, muito bem o Novo Testamento. Então o autor fala sobre a apostasia do reino de Israel. Como ele vai tratar de Elias e Eliseu, não há melhor posicionamento bíblico do que falar do reino de Israel, do reino do norte. Israel era conduzido por um rei que instaurou e foi agente instaurador da apostasia em Israel. Não só ele, como a sua esposa Jezabel. Foram agentes instaurador da apostasia. Então a apostasia aqui é tratada de algumas formas. O autor cita as causas da apostasia, e ele vai citar as causas do Antigo Testamento para entendermos o Novo Testamento. Esse é o nosso papel, enquanto docentes, enquanto alunos, ficarmos ligados exatamente nessa sinapse de conhecimento, em que o seu cérebro vai fazer os links do antigo com o novo. As causas que geraram apostasia em Israel e as causas que geram apostasia nos dias de hoje, que é o Novo Testamento, os agentes da apostasia, os responsáveis pela apostasia, as consequências, o que gera a apostasia, e a apostasia em si, falando sobre um perigo real e um mal evitável, um mal que se pode evitar, sendo detectado e sendo observado antes de que ela possa se instaurar de fato na igreja. É por isso que os líderes, que o ministério da igreja, os professores, têm que estar atentos a todos os cultos, todas as palestras, a todas as ministrações, para esclarecer aos seus alunos na escola dominical, caso este pregador, este palestrante tenha proferido algo contrário às Escrituras, algum movimento, e sempre muito bem antenados nos novos movimentos. Esse movimento chamado 666, precisamos ler a respeito, precisamos conhecer um pouco mais para esclarecer a nossa igreja. Os teleevangelistas, que mais parece uma perseguição da Assembleia de Deus com os teleevangelistas do que qualquer outra coisa. Mas se avaliarmos direitinho, com a palavra de Deus na mão, perguntarmos e tirarmos algumas dúvidas com os nossos professores, se houver alguma limitação de conhecimento da história do pensamento cristão, da história da igreja, avance um pouquinho mais, pergunte a alguém com uma formação teológica. Você vai observar que não é uma perseguição e não é uma guerra gratuita, é uma guerra bíblica e espiritual, porque há muitas distorções da palavra de Deus no que se refere à pregação do evangelho dos teleevangelistas. E aí são questões que envolvem a formação, principalmente a partir da década de 80. Então vamos nos informar e vamos apreciar como dá nas propagandas. Aprecie os teleevangelistas com moderação. Aprecie com moderação. Muito cuidado, vamos conhecer sempre a palavra de Deus sobre qualquer coisa, porque isso é que vai nos ajudar.
Vamos lá. Acabe foi um rei muito mau. Acabe conseguiu irritar o Senhor. Acabe conseguiu ser o pior rei até o momento, de todos os anteriores. Então percebam aqui que nós vamos dividir as responsabilidades. Eu não sei se essa divisão é 50-50, eu não quero falar de percentual, porque eu não quero demonstrar ou formar a minha opinião aqui. Mas existe um percentual em que nós vamos dividir. Uma parte, X%, nós falamos diretamente à liderança como responsável pela apostasia. E uma outra parte, de X%, nós falamos ao povo que acompanha o líder na apostasia. Conseguiram entender que a mensagem, embora não esteja muito clara aqui, é exatamente isso? A apostasia se instaura por dois agentes principais, Acabe e Jezabel. Não é coincidência, os dois eram líderes de Israel. Então está pegando porque a responsabilidade da liderança é grande. Eles serão réus também de juízo. O povo que acompanhou e que não observou os estatutos também será apertado, também será cobrado, também sofrerá o juízo. Mas existe um percentual, que eu não quero expressar aqui a minha opinião, de responsabilidade da liderança. Então essa lição ela vai cortar naturalmente para os dois lados. A postura do povo e a postura do líder, como principal agente de entrada da apostasia. Antes de qualquer coisa, apostasia ela é uma palavra grega e que não é particular do Evangelho. Ela não é particular do cristianismo. É uma palavra que fala sobre um esfriamento, fala sobre um sair daquele trilho inicial que nós tratamos aqui, um desviar do trilho, um abandono da fé que outrora professava. Então nós temos o costume de nos apropriar de algumas palavras e dizer: essa palavra é nossa. Ok, ela pode ser nossa, mas numa escola dominical nós precisamos discernir o sentido desta palavra num dicionário secular e o sentido desta palavra num dicionário bíblico. Nós precisamos conhecer exatamente o significado desta palavra e a sua aplicação no contexto bíblico, no contexto igreja, tá certo? Quando dizemos no contexto igreja, uma pessoa apostatou da fé, o que ela fez? Ela negou a fé, se desviou da fé que antes ela professava em quem? Em Jesus. Mas num contexto geral, apostatar da fé é abandonar a fé que outrora professava, a fé direcionada em qualquer direção, ou melhor, para não ser redundante, apontada em qualquer direção. Então alguém que sai do espiritismo e vem para o evangelho é um apóstata da fé no espiritismo. Isso é para nós entendermos de uma forma mais ampla e mais completa a palavra apostasia. Ou seja, se existem níveis de sair desse trilho, que lá no início eu falei, a apostasia é o nível máximo, e a heresia é um nível intermediário. A heresia te leva a sair do trilho, mas não sai totalmente. A apostasia faz com que você saia totalmente desse trilho. Então, esclarecido a questão apostasia, vamos uma pequena porção dessa introdução. Diz que Acabe, lá na introdução, reinou do ano 874 ao ano 853. Reinou 21 anos aproximadamente. Então foram 21 anos
de dificuldade, 21 anos de apostasia, 21 anos em que Israel estava cultuando a Baal, cultuando a Deus estranho, deixando de lado o culto do verdadeiro Deus. Então, a primeira causa desta apostasia, aí temos que fazer esse paralelo, foi esse casamento misto, em que a Bíblia cita de forma bem pertinente, lá no livro de Reis, para mostrar que a caminhada para o esfriamento é exatamente esse sincretismo, essa mistura. E ele diz o quê? Diz, no versículo 31, e sucedeu o quê? Aí ele faz uma ironia, entre parênteses, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão. É uma ironia, como se já fosse pouca coisa, está desviado do evangelho, esse camarada vai e me casa com uma mulher esquisita, estranha e que traz os seus deuses para cá, numa linguagem de hoje, né? Inventada agora por mim. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Não só tomou ela por mulher, como também serviu e se curvou a Baal. Ou seja, esse sincretismo, esta mistura, gera inevitavelmente um esfriamento. Não, é só durante os 5 dias de carnaval que eu vou lá no Sambódromo ver, é tão bonito, aquelas fantasias. Deus sabe do meu coração, que o meu coração está no Evangelho, mas eu vou lá assistir, eu vou participar. São só 5 dias, tudo bem, mas gera então uma mistura. Eu dei um exemplo em 1000. Tem gente que tira férias, mas não é férias de viagem, de descanso, é férias de Deus. Olha, essas 2 semanas estou de férias, nessas 2 semanas eu vou fazer quase tudo aquilo que eu gostaria, que é para quando eu voltar o peso de oração não ser muito, porque eu peço perdão, é pouco. Então, foi provado aqui, e isso aponta para o Novo Testamento e aponta evidentemente para hoje, que esse casamento não gerou bênção. Aí alguém mais estudioso, conhecedor da história, pode levantar a mão e dizer assim: olha, eu tenho provas dentro da história bíblica que esse casamento foi político e foi uma aliança extremamente importante, como foi a aliança feita pelo pai de Acabe, que foi um excelente administrador, um excelente rei. Tudo bem, mas que gera um peso espiritual, gera, e está provado aqui. Então, aquele teu negócio que você quer ampliar, porque você vai investir 1.000, você vai investir 1.000 e vai ganhar 100.000, vai investir 100.000 e vai ganhar 1 milhão, e aí você abre um parêntese, uma exceção, para aquele amigo ímpio, aquela associação, aquele pessoal que anda um pouquinho errado, mas na verdade são só negócios. Uma coisa é o meu negócio, é o que eu tenho que comer, é a minha família, outra coisa é a minha postura no Evangelho. Cuidado, porque o julgo desigual, o sincretismo, a mistura, ela está estabelecida por Deus no Novo Testamento e atinge a todas as esferas. As associações para melhorias do templo, da igreja, para compras de terreno, para facilitação de plantas em prefeitura, essas escorregadas para facilitar. Olha, afinal de contas o reino é de Deus. O convite daquele pregador e daquele cantor que você sabe que não tem nada de Deus, mas enche a igreja, e na verdade eu justifico, eu apresento essas possibilidades para justificar os fins. Que teoria é essa? O meio justifica o fim. Então são meios que justificam os fins. Eu sei que ele não está bem, já até caiu, mas ele enche a igreja, e ele enchendo a igreja tem mais oferta, e tendo mais oferta, eu compro esse terreno do lado. É de Deus ou não é de Deus? Olha os fins é comprar o terreno, mas os meios
É por isso que felicidade, ela não é um fim em si mesma. Felicidade, ela é um meio para atingir um fim. Felicidade permeia todo o processo da tua vida. Você não está feliz numa conquista. Você está feliz hoje, está feliz amanhã, está feliz depois da manhã. Porque se a felicidade estiver na conquista, é a pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow diz o quê? Você queria muito ter um carro zero. Passado um ano, você queria muito ter um carro automático. Passado mais um ano, na verdade, você queria mesmo era ter uma casa de praia. Passado mais um ano, o que você queria mesmo é fazer aquela viagem para a Europa. Passado mais um ano, e nunca você estará satisfeito. É a pirâmide de Maslow. Nós somos assim. O ser humano é assim. É por isso que a felicidade se tornou tirana em pleno século XXI. A necessidade de ser feliz. A necessidade de ser feliz passou a ser uma tirania em nossas vidas, porque buscamos a felicidade a todo tempo no ter, no adquirir. Existem duas escolas, uma freudiana e uma junguiana. E essas escolas são interessantes, principalmente a Jung. Jung observa, a nível psicológico, que o homem hoje já não está mais se remoendo e se remexendo por dentro, por dois objetivos que no passado eram os principais. Um era o ter, o adquirir, o conquistar. E o homem, enquanto não conquistava, não parava de se remexer e se remoer por dentro. E o outro era o não ao sofrimento. O homem buscava não sentir dor, não sofrer, fazer de tudo para não ouvir do médico: olha, você tem que fazer um tratamento, e a coisa ficou séria. O homem rejeitava isso. E hoje a medicina avançou, as pessoas estão conseguindo conquistar mais pelo equilíbrio da economia. As coisas avançaram, e Jung lá atrás já tinha percebido que esse momento ia chegar, e já chegou, em que as pessoas não estão mais preocupadas em terem e não sentir dor, estão preocupadas em ter um sentido para viver. Sentido esse que nós, no Evangelho, já temos há muito tempo. E as pessoas perguntam: mas poxa, um emprego desse mediano, um carro desse mediano, uma casa dessa pequena, como esta pessoa pode estar feliz na sua caminhada? Morando nesse bairro, nessa comunidade próxima, porque nós já descobrimos o sentido de viver há muito tempo. Nós temos um sentido para viver. Embora venham as notícias, embora venham os problemas, venham as dificuldades, nós estamos sempre na posição. Chegamos ao culto, glorificamos a Deus, sorrimos, porque nós descobrimos o sentido de viver. E no século XXI as pessoas estão buscando o sentido de viver. Eu tive um amigo que olhou algumas fotos de um passeio meu, à região dos lagos, e disse: olha, eu tenho certeza absoluta que o que você gastou aqui em 5 dias da região dos lagos não corresponde nem a 10% do que eu gastei ficando 7 dias nos Estados Unidos. Mas também tenho certeza que você foi muito mais feliz aqui do que eu fui lá, porque eu passei os 5, 6 dias brigando com a minha esposa nos Estados Unidos. Estão entendendo a diferença? Uma coisa simples, tira foto com um barco no fundo. A gente lá, está o André tirando foto com a árvore da lagoa no fundo. Mas um prazer, uma alegria, né, André? Olha aí. São essas questões que nos diferencia do resto do mundo. Essas são as questões que temos que preservar e regar a todo momento. Porque se nós entrarmos nessa conversa fiada de que não podemos ficar doentes, de que temos que ser sempre cabeça em todos os lugares, tome posse, não aceite, você estudou para ser auxiliar de escritório, mas Deus vai te dar a presidência da empresa. É essas questões que nós temos que avaliar com carinho e fugir, porque senão nós vamos perder a simplicidade e a essência do Evangelho. Então, o casamento misto foi a principal causa da apostasia. Olha só, nós desmembramos casamento
junção, sincretismo para várias áreas. Então a santificação, ela tem um tripé. Nesse tripé, nós temos a separação, que é uma parte do tripé. Essa separação não é só a separação do mundo, é a separação do jugo desigual. E jugo desigual não é só casamento misto, crente com não crente. Jugo desigual é um relacionamento misto, é um negócio misto, é uma associação mista. Tudo isso é jugo desigual. É aquele aparelho que está no pescoço do boi, em que se coloca um novo e um velho. O novo é muito forte, quer puxar, mas o velho conhece o caminho e vai puxar o novo e vai doutrinar o novo para aquele caminho. O jugo desigual é um jugo em que você não tem força e não conhece e sai perdido por aí. A institucionalização da idolatria também é uma causa da apostasia. Nós temos quantas pessoas hoje para batizar? Uma pessoa? Podemos pedir para trocar de roupa? Está no horário, não é isso, pastor? Estamos encerrando já. Irmão, à minha direita, por favor. Então, a institucionalização da idolatria. A idolatria foi institucionalizada. Assim como Constantino estabeleceu em Roma a religião oficial, o cristianismo, naquele momento ele estava institucionalizando a idolatria, porque ele obriga as pessoas a serem cristãs, e as pessoas começam a entrar na igreja com a sua imagem, entrar na igreja com o seu credo. As pessoas não são transformadas pelo evangelho, elas entram e permanecem do jeito que entram. Por isso é que gera a institucionalização da idolatria, passa a ser oficial. E aqui, como o rei fez uma estátua de Baal e estava adorando, institucionalizou uma prática de idolatria. O povo estava mergulhado nesta prática. Os agentes da apostasia, Acabe e Jezabel. O Senhor sempre conta com alguém a quem Ele levanta em tempos de crise. Isso faz parte, mesmo em meio à institucionalização da apostasia, tendo como agentes e líderes dessa apostasia Acabe e Jezabel, o rei e a rainha. Ainda assim Deus levanta um que Ele pode contar, e esse um todos nós conhecemos, chamado Elias, para pregar, para profetizar, para deixar muita gente bicuda, muita gente chateada, para gerar mudança. Ele recebeu esta missão para gerar mudança. Então guardem isso, o Senhor sempre conta com alguém a quem Ele levanta em tempos de crise. As consequências da apostasia, as consequências do esfriamento. Primeira consequência, a perda da identidade nacional e espiritual. Se perde a identidade, a pessoa não tem mais identidade. E qual era a identidade do povo de Israel quando montava o seu tabernáculo durante 400 anos, que era um tabernáculo móvel? Durante aqueles 400 anos, qual era a identidade do povo? Tabernáculo, tendas, povo nômade, era comum na época. A identidade era quando se olhava de longe e via o altar em chamas. O altar pegando fogo dia e noite. Qual é a identidade do crente? Um altar em chamas. O fogo tem que arder continuamente sobre o teu altar e não se apagar. E você é o sacerdote, o sumo sacerdote, responsável por dar manutenção a este altar. Para fechar, irmãos, o segundo ponto é o julgamento divino. Deus julgou e sentenciou Acabe através de Elias. Elias liberou uma carta que sentenciou Acabe e sentenciou Jezabel. Engraçado, vocês talvez não tenham lido essa parte, ou quem sabe leram. Acabe se arrependeu, irmãos. Vocês sabiam que existe arrependimento tardio? Muita gente não sabe. Não, mas eu me arrependo na última hora. Cuidado, irmãos. Acabe jejuou, Acabe rasgou as vestes, ficou em saco de cinza. Não adiantou. Porque às vezes nós pensamos só na questão do céu, mas as bênçãos são lá e são aqui.
uma vida regrada na presença de Deus, naturalmente geram bênçãos aqui. Nós não somos contra a bênção aqui, pelo contrário. Uma vida mais regrada, uma vida de respeito às pessoas, às leis e a Deus, obviamente seremos abençoados. Mas não deu tempo não, hein? Acabe se arrependeu, mas não deu tempo. Se cumpriu a palavra de Deus. Então, um ponto muito interessante para nós fecharmos. Onre era pai de Acabe. Diz a Bíblia e a história que ele foi um grande administrador, tanto na política interna como na externa de Israel. Foi um camarada excelente. Mas foi um desastre como líder espiritual. Isso aqui é um prato feito, é um prato cheio para nós, de uma vez por todas. É claro que em 2 minutos nós não vamos aprender a diferença entre igreja organização e igreja organismo, igreja corporação e igreja organismo. Mas o exemplo que eu tenho dado, tenho conversado com o Mário sobre isso, exatamente a compra do terreno ao lado. Um exemplo simples. Precisamos comprar o terreno ao lado. Mas e aí? Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir a Deus se é o momento? Vamos pedir a Deus se é o momento. A igreja aí é organismo, é viva. Mas e depois de orar, Deus confirmou. O que a gente faz? Vamos ver se a documentação está ok, vamos ver quanto é, se o valor bate com o valor do mercado, se está em inventário. Vamos avaliar a situação do terreno. Se a água está ok, se está tudo legal, o gasto que nós vamos ter. Igreja, organização. Então, elas estão entrelaçadas. Um dos maiores polos da América Latina, uma das maiores, aqui no Brasil era a maior editora, chamada Juerp. Não existe mais, porque colocaram alguém espiritual, somente espiritual, para administrar a Juerp. A Juerp fechou. Então nós temos que, hoje, buscar entender que a parte organizacional e a igreja como organismo, a parte espiritual e administrativa, elas não são excludentes. Quem trabalha na parte administrativa é somente administrativa. Aquele irmão ali é bom demais, mas é carne pura. Não, não. Elas não são excludentes, mas elas são especialistas. E se você não for especialista nessa área, não é porque você fala em mistério, língua estranha, profetiza, que você vai administrar bem. Vai fechar, vai falir, o negócio vai degringolar. Então aqui foi o exemplo, passou para o filho, que andou nas pisadas do pai, que andou nas pisadas de Jeroboão, lá no início. E aí gerou todo esse problema, 21 anos. O pai reinou 11, olha só, e o filho 21. 33 anos de problema, 33 anos que o povo estava afundado na idolatria, perdeu completamente a sua identidade, não sabia nem mais quem era, e isso leva tempo para se resgatar. Haja vista o trabalho feito por Esdras e por Neemias, leva tempo. Irmãos, a palavra é essa, a lição é essa. Boa sorte aos professores desse trimestre, que busquem cada vez mais conhecimento, busquem entender a espinha dorsal de cada lição, que apresentem um melhor para os seus alunos. Vamos trabalhar junto em 2013 para conquistar, para avançar, para melhorar, sempre fazendo alguma coisa diferente, sempre tendo liberdade de criação. Vamos estar em breve, início de fevereiro, ou depois do carnaval, estaremos nos reunindo, os professores, quem trabalha na escola dominical, para estarmos alinhando algumas coisas e apresentando um projeto com algumas propostas de mudança, alinhada, evidentemente, com a liderança, com a direção da igreja, nada à revelia, com votação dos irmãos, sempre, e vamos fazer um 2013 diferente, porque se queremos coisa diferente, temos que ter posturas diferentes, porque senão as coisas não vão acontecer. Se eu quero mais, eu tenho que fazer mais e trabalhar mais. Então eu fico vendo o slogan do mundo
e às vezes até dos crentes, né? Ano novo, vida nova. Não, vida nova é conversão, arrependimento, vergonha na cara. Isso é vida nova. Ano novo não traz vida nova nenhuma. Vida nova traz se você fizer alguma coisa nova. Alguma coisa nova, aí vai trazer vida nova. Então vamos trabalhar em 2013. O compromisso é com a obra de Deus, não é pessoal. Nós estamos aqui para motivar. Vamos ter cursos para os professores na área de liderança. Tem muitas coisas para acontecer aí, né? Não vamos deixar para encher a igreja só na hora em que tem o café da manhã e aí vem mais gente, ou que tem ceia. Vamos trabalhar pesado para nós vermos a escola dominical tendo a sua essência resgatada, que é uma escola para crente e para não crente, como acontecia antigamente. Você podia convidar e vinham pessoas não crentes, aprendiam a palavra e ali se convertiam e ali aceitavam e recebiam Jesus como Salvador. Amém? Então a apostasia é o desvio, o afastamento da fé que outrora professava. Vamos ficar ligados na apologética, na defesa da fé, vamos ficar ligados nos novos movimentos e vamos ler Bíblia, que Bíblia é fundamental e é exatamente a Bíblia que vai te dar a tal luz vermelha acionando para dizer que aquela pessoa está errada, ou que aquele movimento, ou que aquele grupo de pessoas estão andando por um caminho equivocado e errado. Não é um conhecimento profundo do espiritismo, do islamismo, da Testemunho de Jeová. Não é isso que vai te dar o reconhecimento das falsas doutrinas e das heresias, mas é o conhecimento profundo da verdade que vai revelar o que não é verdade. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E estamos encerrando. Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Romanos, capítulo 6. Aí está o Isaac Pereira da Silva, o primeiro a ser batizado no ano de 2013, né, irmão? Primeiro bebê espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, versículo 4 em diante, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, pode sentar-se. A palavra de Deus aqui no livro de Romanos, irmão, pode sentar. Não, fica... Glória a Deus. Diz que, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac, vai descer as águas, vai ser sepultado, glória a Deus, para uma nova vida na presença do Senhor. Cristo nos deu exemplo, da morte espiritual ali, para que nós pudéssemos seguir o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor, Ele foi batizado, também, para que nós pudéssemos também seguir o mesmo ritual, se queremos seguir o reino de Deus, se queremos seguir o Evangelho de Cristo, se queremos ser uma nova criatura, precisamos morrer primeiro, para depois vivermos, ressuscitarmos e vivermos com Cristo. E isso é novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor. Você está sepultando a sua vida velha, você está nascendo de novo para uma nova vida com Cristo, assumindo um compromisso com Deus, de que vai obedecer os seus mandamentos, que vai testemunhar, que vai estar a cada dia, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus, testemunhando daquilo que Ele fez por você, trazendo você uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. O sepultamento, Ele está dizendo que você morreu,
né, irmão? Que você não vive mais para esse mundo, que você está vivendo uma nova vida com Jesus, né, irmão? Você está vivendo agora, como foi dito, uma nova identidade, né? A identidade do Isaac antigo, né, está morto, né? Agora o novo Isaac renasceu, vai renascer, né? Louvado seja o nome do Senhor, para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o velho homem, o velho Isaac, né, vai morrer, glória a Deus, para que você possa servir, né, ao Senhor numa novidade de vida, glória a Deus. A Bíblia diz que não pode mais reinar em nosso corpo, né, o pecado, né, Isaac, o pecado, né, você não pode deixar mais que venha reinar na sua vida, porque quando você está sepultando, né, a sua velha vida, você está dizendo não para o pecado, você está dizendo sim para Jesus e não para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e vivendo uma nova vida, uma vida de santidade, né, uma vida transformada a cada dia pela presença e pela palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, testemunhando que o Senhor realmente mudou a sua vida, que o Senhor fez de você uma nova criatura. Então ele disse aqui: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis em sua concupiscência, quer dizer, em seu desejo carnal, né? Você não é mais agora dirigido pela sua carne, né? Você agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, portanto, o seu corpo não pode dominar você, né? Jesus certa feita falou que a carne é fraca, mas o Espírito tem que estar pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre quando vier, né, os desejos carnais, né, que aqui diz concupiscência, que é a mesma coisa, né, você tem que rejeitar, né? Você é uma nova criatura, você não pode mais estar comungando, né, com aquilo que você fazia lá no passado, quando você não era servo do Senhor, quando você não tinha nascido de novo, né, quando você não tinha o conhecimento bíblico, né, de que Jesus, ele veio para nos renovar, nos transformar, nos mudar, nos santificar, né, nos regenerar e nos purificar de toda a imundície, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento. Então o seu corpo, né, agora ele é um instrumento de Deus, né, mas você agora é um instrumento do Senhor, né? Você foi chamado para ser salvo e ser também um instrumento de Deus nessa terra, né? Você vai testemunhar, você vai ser um espelho, você vai ser uma luz no meio das trevas. Esse é o propósito da igreja na face da terra, e a igreja somos nós, sermos espelho, né, irmão? Sermos luz no meio das trevas, no meio desse mundo de engano, né, que está caminhando a passos largos para o inferno. Então você agora está vivo dentre os mortos, né? Glória a Deus. O mundo está morto para Deus, porque espiritualmente não conhece Jesus, mas você está entre esses mortos vivo, né? Porque você conhece Jesus Cristo, né? Então você tem que mostrar realmente que você conhece o Senhor, né? Que você foi iluminado, né, pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, né? E você está vivendo agora uma vida nova, uma novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado jamais poderá reinar em vosso corpo mortal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele não pode ter domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você está debaixo da graça de Deus, né, irmão? E estando debaixo da graça de Deus, você tem o pleno conhecimento, através das Sagradas Escrituras, né, da lei de Deus, daquilo que Deus quer para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Isaac, a cada dia que você possa, né, testemunhar desse Jesus que te salvou, que te libertou, né, que te transformou, que te trouxe uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas vejam, né, que você realmente nasceu de novo, né, que você foi sepultado e ressurgiu juntamente com Cristo, ou como Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vemos que Cristo morreu fisicamente e ressurgiu também fisicamente, né? Vamos dizer assim, com corpo espiritual. Mas Jesus também morreu lá com o corpo, né,
físico lá no Rio Jordão e renasceu ali também, vamos dizer assim, para que cumprisse a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, simbolizando, né, tudo aquilo que aconteceu em nossas vidas, que batizamos também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir dali, Jesus começou, né, a pregar o Evangelho, né, a anunciar o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim para você também, tá, Isaac? Né, que você venha deixar Deus trabalhar na sua vida, né, e Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu creio que você, né, conforme for a sua busca ao Senhor, você pode chegar a ser um pastor, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, né? Que nós venhamos crescer em graça, né? Em conhecimento, né, amor? Que nós venhamos realmente fazer a diferença. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem uma grande obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E grandes bênçãos Deus fará através de você, né, irmão? Como luz, como espelho. Louvado seja o nome do Senhor, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Glória a Deus, onde você congrega. Você seja, né, uma bênção na mão do Senhor, né, Isaac? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar pelo Isaac. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, Seu Deus, eis é o teu servo Isaac, Senhor. Pai, o teu filho, Senhor, vai descer as águas, Senhor Deus, representando, Senhor, a morte, espiritual, Senhor. Glória a Deus, Senhor, para ressurgir para uma nova vida espiritual. Senhor, toma a vida do Isaac nas tuas mãos. Pai, tu venha abençoá-lo, Senhor. Tu venha, Senhor Deus, afirmá-lo a cada dia na tua presença. Pai, que através desse batismo, Senhor, o Isaac, Senhor Deus, seja realmente uma nova criatura, testemunhando de ti, Senhor. Deus, aleluia, falando que tu é Deus todo-poderoso, que transforma, que liberta, que muda, que salva. Pai, que ele possa verdadeiramente, através do sepultamento, Senhor, desta morte que simboliza espiritualmente, ele venha ressurgir para ser um novo jovem na tua presença, Senhor, fazendo a diferença neste mundo. Pai, anunciando as verdades do Evangelho. Pai, ser com Isaac, ajuda ele a cada dia na sua caminhada. Pai, dá força, dá graça, Deus, dá visão espiritual, para que ele venha, Senhor, entender os mistérios do teu reino na sua vida. Pai, toma Isaac nas tuas mãos, toma os seus familiares, toma o seu pastor, abençoa, Senhor, toma a congregação, onde ele congrega, Pai, Deus, aleluia, abençoa todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Pode se dirigir lá. 470 ou 437. Aqui está o Isaac, né? Isaac promete ser fiel a Deus, fiel ao ministério da sua igreja. Sim. Conforme a sua fé e a sua... Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu uma luz, o dom celeste, o Pai mandou para dar louvor a meu Redentor. Sou testemunha do meu Senhor. Lá no meu dedo de amor, divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus, ó Cristo, que continua
a batizar com línguas estranhas. Nós temos visto o dom celeste que o Pai manda. O pastor Bister é o pastor pai do jovem que batizou. Pai na fé, né? Que ele era o pastor de Vila Kennedy. E é o nosso segundo vice-presidente de honra. Ele vai trazer a palavra concernente ao ato da ceia nesta manhã. A paz do Senhor, amada igreja. É um privilégio estar aqui. E é um compromisso que eu tomei desde quando inaugurou a Santa Ceia do Senhor, no primeiro domingo de cada mês. Esta Santa Ceia era realizada às 7 horas da manhã, culto de oração às 6 horas, 7 horas, a Santa Ceia. Pela graça do Senhor, eu estava presente desde aquela primeira ceia. Depois foi transferido para haver os batismos aos primeiros domingos e os candidatos, os novos soldados de Cristo, participarem dos dois atos, das duas ordenanças do Senhor. E eu continuei também, mesmo dirigindo igrejas, o primeiro domingo sempre estive aqui na Matriz para participar da Santa Ceia do Senhor. E não gostaria de agora, que não tenho responsabilidade com a igreja, dado as dificuldades que me cercam, mas pela graça, Deus tem me abençoado de uma maneira extraordinária, e eu não desejo apostatar, que é o assunto da lição de hoje, e as igrejas das Assembleias de Deus estudaram, apostatar deste costume e deste privilégio. E por isso tive afastado algum tempo, quando sofri cirurgias da visão, 3 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Fiquei prejudicado da visão e, com o passar dos anos, tendo um substituto autêntico, que é um dos pioneiros da igreja em que eu presidi como filial até o ano passado, e nós passamos a responsabilidade no ano passado, e aqui estamos, e continuo congregando lá também, ajudando naquela igreja de Vila Kennedy. E considerando também o privilégio, apesar de ser um primeiro domingo do ano, se não houvesse um candidato, ficava vazio. Mas graças a Deus que teve um candidato para, no primeiro domingo do ano de 2013, participar do batismo, cumprindo esta resolução que vem sendo realizada durante todo esse tempo. E neste momento em que nós, neste primeiro domingo do ano, nós vamos participar também da segunda ordenança, como é o nosso costume e administrativo. Eu quero, antes de falar mais nada, ou de iniciar a palavra, desejar um feliz 2013 a toda a igreja e todo o ministério de Bento Ribeiro, muita prosperidade espiritual e em todos os sentidos, como é comum àqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua igreja. Ficamos de pé
para fazer a leitura de 3 versículos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, 42 e 43. Podemos fazer até juntos. Quando os irmãos encontrarem, digam amém. Então façamos a leitura juntos. De sorte que foram batizados, todos os irmãos podem acompanhar, quem está com as suas Bíblias. Possamos fazer em alta voz, não apenas acompanhar. Amém? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Eterno Deus e Pai, graças te damos por estar no teu santuário neste primeiro domingo de 2013, Senhor, para participar deste ato glorioso, Senhor, desta comunhão santa que foi instituída para os santos. Abençoa os nossos corações e as nossas vidas e nos conceda a tua graça. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso entendimento, Senhor, para que sejamos edificados e possamos participar constantemente deste ato, Senhor bendito, desta comunhão santa que tem sido instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por este privilégio, em nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Tenho pensado nestes últimos dias, meditado sobre a igreja. Desde o seu início, ela foi perseguida, comprovando as palavras de Jesus Cristo com respeito à fundação da igreja sobre a rocha, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no primeiro século, as perseguições vieram dos imperadores ou da incompreensão dos judeus concernente ao cristianismo. Os imperadores que sacrificaram inúmeros cristãos, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não podiam reunir-se publicamente, reuniam-se nas cavernas, nos sepulcros, faziam as suas reuniões e ali estava o Senhor presente, não importando o lugar aonde se reuniam, mas importava que o Senhor estava presente, batizando com o Espírito Santo, salvando e convertendo os corações até dos perseguidores, que muitos por ver a ousadia dos cristãos, a coragem que eles tinham para enfrentar as perseguições, se convertiam e passavam a ser perseguidos por causa da comunhão que eles sentiam. A igreja, enquanto perseguida pelos imperadores, que mandava matar, extirpar, prender, queimar, ela continuou. Os discípulos morriam por amor de Jesus. Famílias eram extintas nas fogueiras de Nero. Pais e mães contemplavam seus filhos sendo queimados, e eles também nos jardins de Roma. As perseguições físicas não foi suficiente para apagar, para apostatar a igreja de Jesus. Mas quando a igreja apostatou, as coisas ficaram diferentes. Cristãos foram se acomodando.
e surgiam as leis e eles submetiam, porque já não criam mais como no princípio. A perseguição religiosa dos apóstatas superava aos fiéis, chegando até um ponto de pensar que não existia mais cristãos, não tinha o privilégio de ter os seus filhos nos colégios, tudo estava proibido. Mas chegou o momento quando alguém se levantava contra a apostasia, pagava com a vida, até que houve a reforma, quando também houve a perseguição. Milhares de cristãos morreram na sua fidelidade. Por isto que há um versículo na palavra: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse. E os cristãos sempre, os fiéis, sempre guardaram e são capazes de dar a sua própria vida e não negar a Jesus Cristo. Nós apostatamos sim uma vez das falsas religiões, e nos últimos dias nós estamos caminhando para uma apostasia também, que já está em bom adiantamento. Estejamos preparados, porque a qualquer momento podemos ser oferecidos à morte pela nossa fidelidade. Mas ao partir desta vida, entraremos nas mansões celestiais e receberemos a coroa da vida, o galardão que está preparado para todos aqueles que forem fiéis. Muitos cristãos nos dias de hoje, ainda compartilham de determinadas heresias, de religiões falsas. Ainda existem cristãos que, por falta de conhecimento, por brincadeira, dá aquelas pancadinhas na madeira para isolar alguma coisa. Heresia. Há cristãos que ainda, alguns já têm visto até alguns pregadores falar sobre levantar com o pé direito ou levantar com o pé esquerdo, colocar em primeiro lugar. Isso é shintoísmo, heresia de deuses estranhos, que nem de brincadeira devemos participar, nem caçoando, devemos ter uma vida séria. Mas, voltando aqui sobre as orações, a comunhão era o coração do povo. Comungavam constantemente, estavam participantes nas orações. É claro que hoje existem dificuldades para estar em reuniões, porque o mundo evoluiu, mas num sentido estejamos unidos na mesma fé, na mesma convicção, na mesma comunhão e participando da comunhão, que é esta reunião que nós fazemos. Nos parece que no passado, na igreja primitiva, esta reunião era realizada todos os primeiros domingos do mês. Os cristãos se reuniam para lembrar, trazer à memória o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós gozamos as bênçãos celestiais já nesta vida aqui. Nós somos o povo mais feliz da face da terra. Temos uma alegria de dentro para fora, enquanto a sociedade mundana procura a alegria de fora para dentro, e as lágrimas vêm de dentro para fora, por causa do sofrimento, das seus desvios. Mas enquanto a família de Deus, unida, servindo ao Senhor, participando da Santa Ceia, trazendo à memória o sacrifício de Cristo, para que eu hoje esteja aqui, para que eu, há 63 anos passado, quando me converti,
Foi uma coisa extraordinária, e há 63 anos passados que eu participo da Santa Ceia, no mínimo uma vez, geralmente 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes for necessária, de estar nesta comunhão com todos os santos da casa do Senhor, todos os cristãos. Nós sentimos esta alegria. Portanto, meus irmãos, estejamos firmes, constantes, abundantes, participantes, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Um privilégio há para os que forem fiéis: não participarão, não sofrerão a grande tribulação, que aqueles que estiverem desapercebidos passarão. Poderá ter uma segunda oportunidade, mas cada cristão que quiser ser fiel pagará com seu próprio sangue a sua salvação. Portanto, não sejamos negligentes, sejamos firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que a nossa fé não é vã em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estejamos de pés. 301. A paz do Senhor para a amada igreja. Pai santo, justo, fiel, misericordioso, nesta manhã, quando os teus filhos aqui estão para se deleitar, Senhor, aleluia, nesta comunhão, este pão que é símbolo do teu corpo, continue operando. A tua palavra nos diz: operando eu, quem impedirá? Ajuda, oriente, dá graça, cura. Faça a obra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, tomai e comer. Este é meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Fazei isto em memória de mim. Já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem ao fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida do pão
que nos traz consolação, eis que tudo prepara, já está. Vem ceiar, o mestre chama, ceia. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceia de pé. Breve Cristo vai descer e à noite vai receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear santa luz. Vem cear, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto, vem cear. Alguém deixou de participar do pão? Senhor nosso Deus, o Pai que está no céu, nesse momento te apresentamos, Senhor, este suco de uva representando o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Senhor Deus, que ao nos alimentarmos dele, Senhor, venhamos ter vida, como diz a tua palavra, Senhor. Não terão parte comigo aqueles que não participarem do meu sangue e da minha carne. Eis aí, Senhor Deus, o símbolo do teu sangue. Pai, tu venha nos renovar, nos fortalecer, venha nos curar, venha tomar nossas vidas e nos avivar cada dia, Senhor, através, Senhor, deste elemento. Em nome de Jesus te pedimos, te louvamos e te agradecemos. E tendo dado graça de beber dele todos. 39, podeis assentar. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Eis em mim que perante. Vou mais que a neve. Vou mais que a neve. Com espinhosa coroa que Jesus suportou. Oh, vais achar que nos torna quanto Ele amou. Eis nessa chagas para o maior pecador. Oh, que a neve, o teu sangue está, Senhor. Vou mais que a neve. Vou mais que a neve. Sim, neste sangue
lavar, mais alto que a neve serei. Se nós a te confessar e seguir na luz, tu não somente perdoa, purifica, ó Jesus. Sim, é de dor pecar, que maravilha de amor, que mais amor que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Ah, vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavar no mar. Ah, vou mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavar, no mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Alguém deixou de participar do cálice? Estejamos de pés. Coral canta, Patrícia. Aqui, ó. Ah, vou mais que a neve, vou mais que a neve, se neste sangue lavar. Amém? Graças a Deus. Quem tem motivos de ações de graças nesta manhã? Quem pode adorar o Senhor por tudo que Ele fez por você em 2012, pelo que Ele já está fazendo em 2013, porque Deus tem cuidado da nossa vida. Amém? Vamos agradecer a Deus por este ato tão maravilhoso e o privilégio de estarmos aqui. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? E nós somos abençoados nesta manhã. Senhor, na Tua presença nós estamos. Te agradecemos por este grande feito, ó Deus. Te agradecemos porque esta igreja observa a Tua palavra e estamos cumprindo o Teu mandamento. Porquanto, Senhor, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta, receba o nosso culto racional. Fica conosco, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar enquanto o coral louva, nós estaremos entregando as ofertas para o trabalho do Senhor.